Boa tarde, eu sou a Graziela. Eu sou Jailza. E hoje nós daremos início ao nosso trabalho de conclusão de curso com a seguinte temática: a importância do uso dos EPIs para coletores de lixo. Bom, eu vou dar introdução ao nosso trabalho, falando primeiro sobre a problematização do nosso trabalho. E o real problema do nosso trabalho é os riscos, enfrentados por esses coletores, por esses colaboradores, pelo não uso dos EPIs. Além disso, tem a questão da gestão também, o descaso da gestão com relação a conscientizar, a incentivar o uso desses EPIs. Bom, dando sequência à nossa introdução, vou falar um pouco sobre a justificativa do nosso trabalho. Consultando algumas fontes de pesquisas, nós podemos observar que não há um favorecimento da parte do poder público, não há um incentivo do poder público em relação a diminuir os acidentes, para esses coletores de lixo e nem com a saúde desses coletores. Bom, o nosso trabalho irá trazer à tona um assunto de pouca repercussão, mas de grande importância, pois os coletores de lixo, eles são funcionários públicos essenciais para a implantação dos 5 censos em nossos espaços urbanos, Semanalmente, eles mantêm a organização, mantêm a limpeza dos nossos espaços urbanos, das nossas ruas, dos nossos bairros. Então, é de extrema importância nós darmos mais atenção a esse assunto, a esses colaboradores. Então, nosso principal objetivo do nosso trabalho é evidenciar a importância do uso dos EPIs para esses coletores, além de mostrar a eles como uma doença adquirida no trabalho ou um acidente adquirido no trabalho pode afetar a vida desses colaboradores, Além de, ao decorrer do nosso trabalho, nós podemos entrevistá-los, podemos acompanhá-los e aprender mais sobre os seus trabalhos, sobre o trabalho deles do dia a dia. Boa noite, meu nome é Samara e irei apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. Irei abordar sobre o surgimento dos EPIs, a evolução dos EPIs, EPIs para garis, coletores de lixo e também sobre os riscos existentes para os coletores. Quando pensamos no surgimento dos EPIs, automaticamente imaginamos que esse fator ocorreu na era pós-revolução industrial, mas na verdade essa evolução ela começou muito antes, junto com os primatas, até chegar nos dias atuais. A época das cavernas foi considerada um marco por muitos especialistas como o momento da pré-história humana, em que o conceito de proteção pessoal se originou. Nesse período, os primatas eles vestiam pele de animais para se proteger das intempéries, também sobre frio, chuva, e também eles utilizavam objetos de proteção contra os predadores, como pedras, lanças. E a evolução dos EPIs já se decolou na Revolução Industrial, com o surgimento das metalúrgicas, mineradoras e também das fundições. Já no Brasil foi durante o governo de Getúlio Vargas que houve um grande crescimento massivo da industrial. E com eles também vieram os riscos ocupacionais, o que resultou na criação do Ministério do Trabalho, que foi em 25 de novembro de 1930, e com a aprovação das normas regulamentadoras, as famosas NRs, que é a sigla que foi em 1978, que tem a sigla EPI, que são os equipamentos de proteções individuais, e são dispositivos destinados a serem utilizados por pessoas contra possíveis riscos ameaçadores da sua saúde ou da sua segurança na execução das suas atividades ocupacionais. Os EPIs, eles ajudam a proteger os empregados, evitando possíveis acidentes no ambiente de trabalho. Sua obrigatoriedade é determinada pela norma regulamentadora 6, que vai falar sobre a utilização dos EPIs, da portaria 3.214/78 no Ministério do Trabalho e Emprego, que ela também estabelece que sejam fornecidos EPIs gratuitamente, adequados aos riscos de cada função exercida,
e compete também ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho na empresa que identificar equipamentos. E falando um pouco sobre os riscos existentes para os garimpos e coletores de lixo, ele é fundamental que eles servem como uma barreira que protege a saúde e a integridade física do colaborador contra os riscos do ambiente. Os coletores de lixo, geralmente, eles têm contato direto com lixos hospitalares, têm contato com lixos domésticos e também entre outros. Esse contato ele pode ser muito prejudicial aos colaboradores, visto que no lixo podemos encontrar fungos, bactérias, parasitas, etc. Que eles fazem parte também dos riscos que possuem na ANR9, que vai falar do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. Cabe aos empregadores fornecerem também os EPIs gratuitamente, como óculos, máscaras, luvas, capacetes, cintos, protetores solar, roupas especiais para a exerção das suas atividades. E irei falar os riscos existentes para os colaboradores ou garis. Os coletores de lixo, eles ficam expostos a intempéries, sol, chuvas, mudanças climáticas, e com isso resultam a uma grande exposição o tempo todo. Também aos ruídos de sistemas de capotação dos veículos, resíduos no caminhão, o mau cheiro devido à decomposição do lixo, e também sobre o asfalto em geral, que às vezes podem estar em um estado ruim de desestabilizar e serem atropelados. Os riscos também de contaminação, ele faz parte do dia a dia dos colaboradores, das suas atividades. E entre esses principais riscos que eles estão expostos também, podemos destacar riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e também os mecânicos. E já partindo um pouco mais sobre algumas doenças que possam ser decorrentes ao trabalho, também se destacam alguns problemas de coluna, tendinite, lombalgia. Esses são alguns dos riscos, existentes no ambiente de trabalho para os coletores. Boa noite, meu nome é Camila. Nosso trabalho de conclusão de curso foi baseado no uso de EPIs para coletores de lixo. Eu fiquei com a parte de materiais e métodos. O nosso estudo foi desenvolvido na Secretaria de Obras da cidade de Itabatã, município de Mucuri, entre os meses de outubro e novembro. Baseando no estudo sobre os coletores de lixo, os garis, como nós conhecemos, fizemos entrevistas e pesquisas de campo, com visitas e acompanhamentos pelos coletores durante o período de serviço. Os dados coletados com entrevistas foram tabulados e analisados, preservando o anonimato dos entrevistados. Os coletores de lixo do sexo são todos do sexo masculino, casados com idade entre 30 e 45 anos. São trabalhadores que ficam expostos diariamente a sol e chuva e variações de temperaturas. As empresas responsáveis pelos coletores deveriam adotar alguns dos EPIs que manda a NR6, que seria o mínimo dos EPIs, é claro, porque ficar debaixo de chuva e sol ninguém merece. E nós vimos que nesse ano de 2020 está um ano muito complicado, principalmente em questão ao Covid. E nós percebemos que esses trabalhadores, os garis, coletores de lixo, eles são expostos diariamente ao contágio do Covid, que é na hora de coletar o lixo nas nossas casas, que sabemos que tem muitos casos de que as pessoas com o vírus do Covid permanecem em casa isolados. Porém, os lixos das suas casas têm que ser jogados fora. E se não tiver um lugar
certo para tirar esse lixo, o coletor, na hora de pegar ali na pressa, porque quer terminar logo o serviço, o sol está muito quente ou pode estar chovendo, pega ali de qualquer jeito, sem perceber, porque está um misturado no outro e acaba contraindo o vírus e podendo levar para sua família em casa. Nas entrevistas, alguns dos entrevistados disseram que sempre a média que mora em sua casa é de 3 a 4 pessoas, a média. Porém, tem casos que nós sabemos que tem mais gente na casa, entendeu? Vou passar algumas imagens aqui. Vou começar falando dessa imagem, que é o assunto em que a gente vai continuar, que é a questão do Covid no ano 2020. Que o gari está aqui fazendo a lavagem da calçada para prevenção do Covid. Nessa outra imagem, nós vemos o gari fazendo a limpeza da rua junto à máquina ali. Nessa daqui, nós vemos o gari que está no apoio junto à máquina fazendo o retiramento dos entulhos, que vemos muitas ruas aqui na cidade. Tá aqui os entulhos. Agora eu vou passar um vídeo para vocês que não tem a ver com a nossa cidade, porém eu achei um vídeo muito curioso para mostrar para vocês qual é a situação diária que o coletor de lixo pode estar passando. O Jornal Agora é Sério, corre com nós, corre de nós. Olha só, funcionários que prestam serviço no trabalho da reciclagem, olha só, além de não terem equipamento, eles trabalham embaixo da chuva. Olha só, ali está uma mulher e um outro senhor trabalhando aí na reciclagem embaixo da chuva, sem equipamento. Dá um gás nisso. Como que pode uma coisa dessa? De que tipo pode, olha lá, debaixo da chuva? Eles são imunes a doenças, né? Uma pneumonia, um resfriado, uma gripe, olha só. Eles são imunes. Olha só como que eles trabalham aqui, tipo, embaixo de chuva. Essa é uma curiosidade. Porque nós podemos ver nesse vídeo que essa é a real situação em que um gari, coletor de lixo, pode estar sofrendo diariamente. E é um dos assuntos que eu trago para vocês pensarem sobre o assunto. E assim eu finalizo. Meu nome é Jailza, sou técnica de segurança do trabalho e estou aqui para apresentar o nosso tema de TCC, que é o uso de equipamento individual para coletores de lixo. Eu fiquei com resultado e discussão e vamos apresentar para vocês a nossa pesquisa de campo com funcionários da empresa pública e privada. Ambos nos forneceram informações sobre EPIs que são e não são fornecidos na empresa. Como podemos ver na nossa tabela de dados, os EPIs que são fornecidos de acordo com nossos funcionários entrevistados são botas, luvas de proteção, uniforme. Não são fornecidos máscaras e nem protetor solar no setor privado. Já no setor público, são fornecidos botas, luvas de proteção. Não são fornecidos uniforme, máscaras e protetor solar. O setor privado disponibiliza todos os EPIs para os funcionários com função gari. Já o setor público não disponibiliza todos os EPIs necessários. São muitos casos de acidente de trabalho por falta do uso de todos os EPIs, e muitos são provocados pela falta de segurança no local de trabalho e pela imprudência dos profissionais. Quanto mais são expostos os funcionários a situações negativas e danosas, maiores são as chances de ocorrerem acidentes. É importante destacar que, embora os trabalhadores reconheçam os benefícios do uso dos EPIs para a sua saúde, saiba que seu uso nem sempre impede a ocorrência de acidentes de trabalho, especialmente em locais definidos como perigosos. Acidente de trabalho é todo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, doença que determine morte, perda total ou parcial
permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Fatos que originam o acidente de trabalho: falta de treinamento, exibicionismo, excesso de autoconfiança, ritmo de trabalho e fator pessoal. Os mesmos já trabalharam em outras atividades, antes de assumir a função de trabalhadores de limpeza urbana. Alguns desenvolvem atividades temporárias no campo, serviços de varrição, catação de materiais reutilizáveis e recicláveis. A falta de conhecimento da população sobre a forma correta de disponibilizar o lixo também interfere negativamente no trabalho dos coletores, aumentando os riscos, dificultando o trabalho e a agilidade em fazê-lo. A cada dia, esses funcionários estão se conscientizando da necessidade de prevenção e adequando-se ao método de segurança para não sofrerem as consequências de acidentes. A segurança é uma responsabilidade de todos que estão ligados à empresa, sendo assim que cada membro colabore com ações práticas no que se refere à segurança no trabalho. Boa noite, eu me chamo Nayeli, estou aqui para fazer o trabalho de conclusão de curso. Vou falar sobre as considerações finais sobre os coletores de lixo. Durante as atividades dos garis, muitos consta que esses trabalhadores estão exposto a variações bruscas de temperatura, ao ruído intenso de processo de compactização de resíduos. Na NR6 destaca que a responsabilidade de cada empregador, que diz sobre o uso de equipamento individual, que no caso seria o EPI. Lá fala sobre treinar os trabalhadores sobre o uso adequado e exigir o uso desse material fornecido, sobre higienização e manutenção, sobre comunicar as irregularidades que você vai observando pelo seu EPI. Muitos moradores ainda não separam o lixo reciclável do lixo orgânico. Muitas vezes fazem isso incorretamente. Um exemplo disso é que na maioria das vezes os moradores não sabem corretamente ar-condicionar o seu próprio lixo. Eles colocam algo de vidro em uma sacola onde pode rasgar ou perfurar. E no caso, o colaborador pode se cortar, porque nem sempre ele está usando a luva, podendo perfurar as mãos espalhando lixo, e aí vai demorar mais tempo da coleta. A cada dia, esses funcionários estão sendo conscientizados da necessidade de prevenção e adquirindo-se os métodos de segurança para não sofrer essas consequências de acidentes. A valorização do trabalho dos coletores é fundamental para que garanta a qualidade de vida e saúde e mente, corpo dos trabalhadores, para que esses mesmos não sejam vistos como seres invisíveis perante a sociedade. Poucas pessoas sabem, mas no dia 16 de maio é considerado o dia do gari. Existem tantos dias para poder comemorar. E por que não comemorar o dia do gari, sendo que ele deixa a nossa cidade limpinha? Dia 16 de maio, o dia do gari, temos que comemorar. Com prevenção e trabalho em equipe, nosso time será sempre vencedor.